Oi pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Eduarda Regina e essa é a minha videoaula sobre a origem e história da vida na Terra. O planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. A teoria mais aceita para explicar o seu surgimento é o Big Bang. Segundo a teoria, o universo teria nascido de uma enorme explosão, há 3,5 bilhões de anos atrás. Até então, o universo se concentrava todo em um ponto, com altíssimas temperaturas e densidades energéticas enormes, criando a matéria necessária para a origem de planetas, estrelas e outros corpos celestes. Para melhor compreensão, o tempo geológico da Terra é dividido em escalas de éons, que se dividem em eras, que se dividem em períodos e épocas. O pré-cambriano é o superéon, que corresponde a 88% da idade da Terra, sendo dividido nos éons Adeano, Arqueano e Proterozoico. No início é marcado pelas altas atividades vulcânicas, onde são formados oceanos, a camada de ozônio, as placas tectônicas e as primeiras formas de vida. O éon Adeano vai de 4,6 a 4 bilhões de anos. Nele é marcado o início do desenvolvimento da Terra, onde ocorriam grandes bombardeios de meteoros, intensos vulcanismos, o início da segregação entre manto e núcleo, tinha uma grande abundância de elementos químicos e sim, era 4 vezes mais quente que hoje. O planeta era basicamente uma esfera de magma e ebulição, por isso o nome Adeano, que vem de Hades, que significa Inferno. Is waltzing around in the way! Bom, o próximo é um arqueano que vai de 4 a 2,5 bilhões de anos, marcado pelas grandes atividades vulcânicas e constantemente atingido por meteoros, onde acontece a formação dos primeiros continentes, a diferenciação de crosta, manto e núcleo, ocorre também a formação de grandes bacias oceânicas, a primeira forma de vida no meio aquático unicelular, os estromatólitos, e também é muito rica em dióxido de carbono. O éon proterozoico compreende a metade do tempo de existência da Terra, que vai de 2,5 bilhões de anos a 542 milhões de anos. É quando os continentes se unem em uma única massa chamada rodinha, surgem os seres eucariontes, acontece o aumento de oxigênio e organismos com a capacidade de realizar a fotossíntese, como as algas verdes e vermelhas, e no fim deste éon surge a biota ediacarana. O éon Fanerozoico teve início há 542 milhões de anos atrás, é o éon atual que abriga 15% dos registros fósseis e é dividido em 3 grandes eras, a Era Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. A Era Paleozoica vai de 542 a 251 milhões de anos e é dividido nos períodos Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. O período Cambriano vai de 542 a 488 milhões de anos. Ele também é conhecido por explosão do Cambriano. Não que tenha ocorrido alguma explosão, mas pela grande diversificação de vida na Terra. Essa diversificação foi notória através de muitos fósseis que havia nesse período, onde surgiram animais com carapaça dura, sendo a maioria de corpo mole. Surgem os primeiros grupos de animais, como os anelídeos, os artrópodes, os braquiópodes, os moluscos e as esponjas. A Terra possuía 4 continentes: Laurência, Balítica, Sibéria e Gondwana. E a fauna era composta por animais enormes, como os trilobitas, os braquiópodes, os anomalocaris, que era um dos grandes predadores. O período ordoviciano vai de 488 a 443 milhões de anos. Nele, os continentes trocavam de posição por causa dos movimentos das placas tectônicas, surge o grande oceano Pantalácio e as temperaturas eram médias e a atmosfera úmida. Mas no final formou grandes geleiras, que levou à extinção cerca de 60% de todos os gêneros, e 25% deles eram invertebrados marinhos. Surgem também animais vertebrados gigantes com mais de 2 metros. Peixes sem mandíbula, vegetais que ficavam no substrato terrestre e algas que cobriam as regiões oceânicas. O período siluriano compreende de 443,7 a 416 milhões de anos. Acontece o derretimento do gelo, fazendo com que as populações marinhas se diversifiquem, surgem recifes de corais e peixes com mandíbulas. Os artrópodes invadem o ambiente terrestre, surgem diversas espécies de invertebrados e as primeiras plantas, além de insetos parecidos com aranhas e centopeias. O período devoniano vai de 416 a 354 milhões de anos. Nele, a Terra era dividida em 3 continentes: euroamericano, gondwana e siberiano. Acontece a expansão das gimnospermas e os licopódios, samambaias e as progimnospermas formam as primeiras florestas. Surgem os primeiros insetos voadores e os anfíbios passam a se locomover nos ambientes terrestres. Acontece a evolução pulmonada e nas nadadeiras dos peixes e surgem os placodermos e os tubarões.
O período carbonífero ocorre entre 360 a 290 milhões de anos, onde surgiam as grandes florestas e, consequentemente, as grandes jazidas de carvão, pois as árvores que caíam nos pântanos eram soterradas sem se decomporem, pois no início havia pouco oxigênio. No início, o ar era quente e úmido, os répteis adquiriam capacidade de se reproduzir em terra e acontece o aparecimento do ovo amniótico. Acontece também a evolução do gigantismo em alguns anfíbios e artrópodes, que crescem em condições úmidas e com alto teor de oxigênio. Com nível alto de oxigênio, ocorrem várias propagações de incêndios florestais, e com a colisão do Gondwana e do Laurásia, forma os montes Apalaches e Urais, e também a junção da massa terrestre denominada Pangeia. O período Permiano compreende de 299 a 251 milhões de anos. Nele, a Pangeia constituía o único continente cercado pelo Oceano Pantalácio, e com o clima seco, os bosques e pântanos se reduziram. As coníferas e os répteis se adaptaram bem a essas condições e se diversificaram. A fauna era composta por insetos, animais do grupo Sinopsida, tubarões primitivos, anfíbios gigantes, criaturas voadoras parentes gigantes das libélulas e entre outros. E a flora era composta por árvores do gênero Glossopteris. A extinção do Permiano aconteceu por volta de 252 milhões de anos atrás, determinando a passagem do período Permiano para o Triássico. Essa extinção em massa foi a mais catastrófica de todas. Mais vidas pereceram nesse período do que em qualquer outro momento antes e qualquer período depois. E essa foi a maior e pior de todas, resultando no desaparecimento de 95% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. Evidências indicam que ocorreram 3 fases distintas, ou por mudanças climáticas, ou por quedas de meteoros, ou por erupções vulcânicas. A era mesozoica, também chamada de Idade dos Dinossauros, é dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. O período Triássico vai de 250 a 199 milhões de anos. Nesse período, o clima é quente e árido, a Pangeia se desagrega, surgem os mamíferos ovíparos, surgem também os primeiros dinossauros, surgem os répteis voadores, os pterossauros e as primeiras aves. E a vegetação era basicamente composta por coníferas, samambaias de sementes e gimnospermas também de sementes. A extinção do Triássico Jurássico aconteceu há 18 milhões de anos atrás. Mais de 20% das espécies, a maioria marinhas, desapareceram, e evidências dizem que essa extinção ocorreu por impacto de um asteroide e mudanças climáticas e no nível dos oceanos. No período Jurássico, que vai de 199 a 154 milhões de anos, a Pangeia finaliza o processo de separação, o clima é quente e úmido, surgem os mamíferos marsupiais, os répteis e plesiosauros se diversificam, os dinossauros ficam mais evoluídos e surgem as angiospermas e a vida marinha se diversifica. O período Cretáceo compreende o tempo de 145 a 65 milhões de anos. O clima desse período é uniformemente quente, os continentes ficam mais próximos à sua configuração moderna, ocorre a diversificação das angiospermas e com isso também a evolução dos insetos. O nível do mar é o mais alto de toda a história, os tubarões modernos tomam o mar e há grandes reservatórios de petróleo. E também a diversificação dos tiranossauros e triceratops. A extinção do Cretáceo-Triássico ocorreu há mais ou menos 65,5 milhões de anos, onde marca o fim do período Cretáceo e o início do Paleógeno, onde dinossauros e répteis gigantes foram extintos. E a teoria mais aceita para esse acontecimento é a colisão de um asteroide com a Terra. A era Cenozoica é dividida nos períodos terciário e quaternário. O terciário é composto pelas épocas Paleocênica, Eocênica, Oligocênica, Miocênica e Pilocênica. O período terciário vai de 65 a 2,6 milhões de anos. É o período em que os mamíferos evoluem. O clima é semelhante ao nosso atual, onde as massas continentais são semelhantes ao atual também, e as aves estão ocupando o topo da cadeia alimentar. Surgem as primeiras formas de macacos e grandes primatas, acontece a formação do Andes, montanhas rochosas, Alpes, Himalaia e Atlas, e o aparecimento dos hominídeos, os australopitecos. O último período é o quaternário, ocorre entre 2,6 milhões de anos a 10 mil anos atrás. Nele ocorre 4 glaciações, onde 30% da superfície estava coberta por gelo e a dispersão do Homo erectus, sendo que no fim da última glaciação surge o Homo sapiens. A fauna é semelhante à nossa atual e o final do período é marcado pela extinção de grandes mamíferos. É isso e obrigada a todos pela atenção.